Fala, turma! Iniciando mais um vídeo do canal da Sinaxis, eu, Bernardo e meu parceiro Vinícius, falaremos hoje sobre um tema muito interessante. O que todo médico precisa avaliar antes de escolher a sua especialidade médica? Avaliaremos os dados demográficos de generalistas e especialistas, a remuneração de cada um deles e responderemos algumas das principais perguntas que todo estudante deve se fazer antes de escolher a sua especialidade. Vinícius, boa noite, meu amigo. Já vou levantar uma bola para você chegar cortando aí. Até o século XIX, a medicina já era muito mais limitada em termos de expansão de segmentos. Hoje a gente já sabe que existem mais 55 especialidades médicas reconhecidas pelo CFM. Você, como um médico, um baita de um cirurgião, faz uma avaliação geral aí para nós das especialidades médicas e como que a gente pode trocar uma ideia para clarear um pouco para os estudantes de medicina. Exatamente. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aqui no canal da Sinaxis. Só lembrar o pessoal, né, de se inscrever no nosso canal aí, deixa um comentário, dá um like para a gente, fortalece o nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo informação de qualidade aí para vocês na área da saúde. Bem, B, as especialidades médicas hoje, como você bem colocou no Brasil, são 55 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, né? A residência médica é relativamente nova no país, ela foi criada a partir de 1977, então antes disso não existia assim, residência médica, né? O médico fazer uma residência especializar, né? Existia mais médicos que atuavam em determinadas áreas, né? Mas não eram realmente assim residências, tinham cursado uma residência. Então hoje nós temos 55, né? Desde as residências que a gente chama de cadeiras básicas na medicina, que são 4, né? É a clínica médica, é a pediatria, é a ginecologia, né? E a cirurgia geral, que são as 4 carreiras básicas, assim, dentro da medicina. Mas também temos especialidades que, por exemplo, são novidades, liberadas recentemente agora, por exemplo, como a medicina de urgência, que tem só 52 especialistas no país, né? Então, hoje a especialidade médica, para ser reconhecida como uma especialidade médica, ela tem que ser, então, aprovada, né, pela Comissão Mista de Especialidades, que é composta aí pela Comissão Nacional de Residência Médica, né, o CNMR, pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, que todo mundo conhece, e também pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, né? Lembrando hoje que, dentre essas especialidades, hoje, nós temos um país que tem mais especialistas do que generalistas, né? Essa é alguma das contradições do nosso país, né? Cara, é interessante a gente fazer uma avaliação, até porque nós vamos entrar, inclusive, na diferenciação de remuneração entre o generalista e o especialista. Qual que é a sua visão como profissional de saúde sobre a importância de um médico adotar o caminho da educação continuada? Você enxerga com bons olhos, é de fato um diferencial para que o profissional se destaque no meio da medicina hoje? A gente sabe que antigamente não existiam tantos segmentos, hoje está bem diversificada, a medicina está cada vez mais nichada. Qual é a importância que você vê de um médico adotar esse caminho da educação continuada? Com certeza, todo médico quer se especializar, né? Porque o médico, ele tem essa característica de ser, assim, um estudante eterno. Ele quer estar sempre se aprimorando, e isso também acredito que seja uma característica nata de toda a profissão. Hoje, né, com um mundo muito dinâmico, ninguém quer ficar parado. Então, quando a gente pega hoje uma avaliação, por exemplo, de 30 a 60 anos, 72% dos médicos hoje, eles são especialistas, né? Como eu falei um pouco antes, o Brasil hoje com em torno aí de 500 mil médicos, né? Você imagina que nós temos hoje quase 300 mil especialistas para 180 mil generalistas. Então, dá uma relação de 1,58 especialista para cada generalista. É mais ou menos isso no país. Bem, eu acho que, assim, é aquela famosa coisa assim, que a gente tem que analisar com cuidado. Porque, ao mesmo tempo que o médico quer se especializar, e ele tem todo o direito de fazer isso, né? O Brasil hoje é um país que precisa muito de médicos também que atuam em cadeiras básicas, né? Generalistas. A gente precisa de muito generalista. A gente precisa de médico para poder atender no interior, precisa de médico para poder atender em regiões que as pessoas não têm realmente acesso, às vezes, à saúde.
E acaba que hoje o médico se especializando, como tem mais especialista do que generalista, ele às vezes pode sofrer um pouco para entrar no mercado de trabalho, né? Porque também essa distribuição de especialista e generalista também acompanha a própria distribuição de médicos no país, né? Onde tem mais especialistas, que são nas regiões mais desenvolvidas ali do país, vamos colocar no sul, no sudeste, nessas regiões que tem as cidades maiores, nas capitais, né? Também é a região onde tem mais médicos, né? Então, os especialistas estão exatamente na maior densidade de médicos ali, competindo pelo mesmo espaço. Então, não é raro a gente ver médicos generalistas que ganham, às vezes, muito mais do que especialistas, né? Isso, às vezes, é até uma certa falácia, assim, a gente generalizar de que todo médico especialista ganha mais do que o generalista. Isso não é bem assim, tem que ser avaliado com calma. É lógico que você se especializando, né? No meu caso, sou cirurgião, depois faço cirurgia do aparelho digestivo, você teria uma condição de afunilar, fazer determinados procedimentos ali que só você faria, aumentar o ticket médio ali da sua consulta, da sua renda. Isso é verdade também, mas depende muito da situação que você está falando, porque às vezes você está ali competindo no espaço com 10 outros especialistas como você e que às vezes não deixam você acessibilizar o mercado. Então, não é sempre assim que o especialista ganha realmente mais do que o generalista, né? Uma boa dica, então, para quem quer fazer residência e quer se especializar, seja em qual área for, é de procurar uma especialidade realmente que vá de encontro ao que ele gosta de fato, e aí a gente vai trazer as perguntas que são interessantes de se fazer antes de escolher qual caminho seguir, mas avaliar também um posicionamento geográfico em nosso país. Não adianta querer entrar em uma especialidade que é extremamente concorrida, em um local que já está completamente saturado. É importante até eu falo, com um fluxo natural de maior êxito e um prazo mais curto de qualquer carreira, a gente fazer uma avaliação do mercado em si, e de geograficamente onde existe uma competição menor. Obviamente, fazendo essa avaliação, você vai encontrar uma resistência menor, principalmente nessa fase inicial de carreira, que é muito difícil. A gente sabe que tracionar no início de carreira é muito complicado. Mas, de uma forma geral, um médico especialista hoje no Brasil ganha de 24% a 65% mais do que um clínico geral. Essa é a forma geral. Ainda que existam, como você bem diz, mais especialistas do que generalistas, me parece, aí é uma opinião pessoal minha, e baseada em dado, como eu mencionei aqui, que um especialista tende a ter um resultado maior, tanto no aspecto financeiro, em termos de remuneração, como também no quesito de posicionamento do mercado. Essa é uma opinião minha. E aí uma coisa que é muito interessante, seja em qual segmento for, é justamente se perguntar, especificamente dentro da medicina, quais são meus pontos fortes e fracos? O que eu gosto realmente de fazer, porque a gente pode até trazer o paralelo da teoria do porco espinho, né, Vi? Do que eu gosto de fazer, mas também gostar não basta. Fazer uma avaliação geral, como a gente está colocando aqui, do mercado em si. Qual segmento vai proporcionar para ele uma atração mais otimizada, não é isso? Exatamente. Eu acho que você citou aí um ponto muito interessante, esse princípio do porco-espinho. Para quem não conhece, vem de um livro que chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, em que ele coloca que ele fala muito de empresa, mas a gente pode traduzir isso para a nossa realidade profissional, né? O médico, ele é uma empresa, é um ser autônomo, né? Vamos colocar assim. Então, são 3 pilares, basicamente, né? É o que você sabe que você tem um talento nato para fazer. Você tem que ter essa avaliação com você. Né? Dentre as especialidades, se eu quiser fazer uma especialidade, o que eu acho que eu tenho mais aptidão? Eu acho que essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Né? A segunda pergunta é o seguinte: tá, você tem aptidão, você sabe ali que você, às vezes, é melhor do que o seu colega em fazer aquilo, mas você gosta de fazer aquilo? Esse é o segundo momento, porque você vai fazer aquilo por um longo período. Você tem que gostar. E a terceira coisa, isso que você tem aptidão e gosta, traz retorno financeiro? Aí a gente entra exatamente nisso que a gente estava comentando antes. Amor não enche barriga, né? Não é, que é você, às vezes, ter uma avaliação um pouco mais estratégica de longo prazo e avaliar o tamanho do mercado. Por exemplo,
eu sou especialista em radiologia e eu faço laudo apenas neurorressonância. Só que eu fiz residência em São Paulo, mas eu sou natural de uma região do interior do Nordeste. Eu quero voltar para lá. Quantos pacientes precisam de um neuroradiologista lá? Talvez 100. Como é que você vai fazer para se sustentar nessa sua atuação num ambiente com 100 pacientes? É muito difícil. Então, às vezes, você vai ter que mudar, inclusive, de área, e às vezes até atuar como clínico. Não raro a gente vê isso acontecer. Isso é muito comum dentro da área médica. Então, a gente tem que ter esse tipo de visão um pouco mais de longo prazo, que é uma análise de tamanho de mercado, de potencialidade de mercado, para que você, às vezes, não se frustre. Porque esse princípio do porco-espinho é tão forte que se você fizer uma coisa que você tem talento para fazer e que você gosta de fazer, mas que não dê dinheiro, o máximo que você vai conseguir é se divertir muito. Mas você não vai conseguir ser excelente. Vai ser uma vida hilária, de muita diversão e pouco retorno financeiro. Exato, porque para você poder ser excelente, você tem que poder pagar bons concursos, você tem que ter acesso a bons instrumentais, né? Você tem que poder viajar e trocar ideia com outras pessoas que atuem high level como você. Isso tudo gasta dinheiro, né? Então, não tem como uma pessoa ser excelente se não tiver o retorno financeiro. É importante. Cara, eu acho que você resumiu muito bem, e essa tríade de avaliação é muito interessante. Avaliar o que a gente tem aptidão de fazer, o que a gente gosta de fazer, mas também um posicionamento no mercado em que a gente vai conseguir tracionar e se desenvolver enquanto profissional, mas também no que se refere à remuneração daquele profissional. Um profissional excelente em um mercado que não procura aquele profissional, ele não tem retorno financeiro e não consegue se sustentar. Pois bem, vamos avançar um pouco mais. Decreto-Lei 4.113 de 42. O médico pode até ter 2 especialidades, né? Sendo proibido em lei, capacitar-se em um número de especialidades médicas maior do que esse. Quais as especialidades médicas mais procuradas, Vi? Você vê valor em, por exemplo, um médico se capacitar e se especializar em especialidades complementares? Como você enxerga isso? Porque, como a gente bem sabe, as que mais são procuradas é clínica médica, pediatria, cirurgia geral, gineco e anestésio. Essas são as mais procuradas. Médicos nesses segmentos tendem a encontrar uma resistência maior por já existir um volume grande de profissionais? Na verdade, quando você pega algumas especialidades médicas, né, que são 55, como a gente bem colocou, mas algumas são pré-requisitos para que você possa cursar outras especialidades médicas. Perfeito. Por exemplo, a cirurgia geral, ela é pré-requisito para que você possa ser um cirurgião vascular. A clínica médica, ela é pré-requisito para que você possa ser, por exemplo, um reumatologista, né, um gastroenterologista. Agora, existem, além das especialidades médicas, outra coisa chamada área de atuação, né? Por exemplo, dentro da cirurgia geral, uma área de atuação é a cirurgia robótica ou a cirurgia laparoscópica, por exemplo. Ela não é considerada uma especialidade médica, mas ela é considerada uma área de atuação. Isso é muito comum também na prática médica, a gente ser especialista, ter uma especialidade médica aí dentro dessas 55 e cursar áreas de atuação adjacentes a essa especialidade nossa, né? Por exemplo, medicina integrativa, por exemplo, para uma pessoa que é endocrinologista, por exemplo, pode ajudar demais na prática dela, né? Então, isso é muito comum. Eu vejo com bons olhos quando realmente acrescenta no que você está fazendo, vamos colocar assim, dentro do seu nicho, né? Eu não vejo muito sentido você fazer, por exemplo, especialidades que são completamente fora do seu nicho, a não ser que você queira abandonar aquela primeira, né? Não dei certo, mas vou abandonar. Agora, vou fazer uma outra especialidade ali, meio que para complementar, eu acho que não é muito legal, porque isso gera para você complexidade. É uma matriz de esforço, é um esforço gigantesco para um resultado muito baixo, né? É porque até o paciente, às vezes, ele fica confuso, né? Poxa, mas exatamente como é que é? Como é que o senhor atua? O senhor atua em especialidades completamente distintas? O senhor trabalha com medicina do tráfico e é cirurgião? Como é que é, mais ou menos, sabe?
é uma situação que fica meio antagônica até às vezes para o paciente, e eu acho que para o médico, não que ele não possa ser bom nas duas áreas, mas eu acho que para ele é como se ele estivesse trabalhando com excesso de recurso. Isso vai gerar dificuldade para ele, ao invés realmente de ir somando e agregando. Eu não vejo de uma forma positiva, a não ser que o médico queira abandonar, né, e mudar realmente de áreas. Legal, legal. Bom, Vi, da minha parte, demos um overview, um panorama geral sobre as especialidades médicas. Passamos aí pelo princípio do porco-espinho, dando uma orientação de quais perguntas podemos nos fazer para escolher qual caminho seguir, do que é interessante se avaliar. A gente falou aí das principais especialidades médicas, né, as mais concorridas. Podemos trazer aqui alguns dados finais também, de que no Sul e Sudeste existem muito mais especialistas do que no Norte e Nordeste. Isso acompanha uma distribuição dos médicos sobre o território nacional, o que gera mais ou menos concorrência. Especialidades médicas mais bem pagas, a gente pode citar aqui cirurgia geral, ortopedia, um cirurgião plástico tem uma média salarial que até assusta positivamente, que é de R$ 18.500, mas que também, fazendo um paralelo em contraponto, o profissional não pode avaliar somente um dos 3 aspectos para escolher qual caminho seguir. Não pode ser só remuneração, não pode ser só aptidão e não pode ser só gostar daquilo que faz. Tem que ser os 3 aspectos unidos que formam essa tríade que orienta, de fato, em qual caminho seguir. Obrigado pelo bate-papo. Você tem algumas considerações finais aí para a gente trazer e lembrar de pedir o pessoal para se inscrever aí no nosso canal, né, Vitor? Tenho sim uma pequena consideração, e eu gosto de falar isso principalmente para quem está pensando em fazer uma especialidade médica ou para as pessoas que estão recém-formadas e começando agora, né? É mais ou menos assim, gente, fecha o olho e pensa que você está no seu consultório e pensa no paciente que você gostaria que estivesse entrando para que você pudesse atender aquele paciente. Pense em como ele seria, qual classe social, onde que você gostaria de estar, né? Porque você, ao pensar em fazer uma especialidade ou não fazer uma especialidade médica, você tem que imaginar que do dia para a noite, ao terminar essa especialidade, você não vai se tornar essa pessoa, né? Ao menos que você venha se programando há mais tempo para poder fazer isso ou para atender aquele perfil de paciente. É muito comum, às vezes, a pessoa sai de uma residência muito boa, às vezes, uma residência no hospital público, da noite para o dia, ele quer começar a atender convênio, paciente classe A, né, mexer com equipamentos dentro de hospitais que, às vezes, ele não teve acesso na residência por ter feito uma residência SUS, e isso não é, assim, um malabrim, né, não acontece da noite para o dia. Você tem que ir planejando e entendendo exatamente como você quer. Então, isso é uma importante dica de carreira. As coisas não acontecem por acaso, tá? A gente brinca que assim, né, B? Quando você vê uma pessoa no alto de uma montanha, você dificilmente vai pensar que ela caiu ali, né? Ela subiu a montanha. O sucesso é um processo, não é um evento, né? Então, a gente tem que ir passo a passo que a gente chega lá. Vi, brigadaço pelo bate-papo. Pessoal, lembrar de se inscrever aí no canal, de ativar a notificação, para nós é muito importante e para que a gente possa continuar essa troca de conteúdo aí. Valeu pelo bate-papo e uma excelente noite para você. Tamo junto. Valeu, Bezão. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.